Obrigada por ter aceitado conversar comigo, por fazer esse perfil. Seus amigos já estão aqui acompanhando, ó, a Vilma, o Vinícius e outras pessoas que eu Ah, que acabei não ótimo. vendo. Amanda, Ok. Gabi. Paulo, então, como a gente tinha conversado, combinado, né? A ideia do projeto é contar um pouco a sua história, a sua trajetória, que eu considero muito, respeito muito, né? Admiro, você sabe. E Eu aí, sei. eu queria que você me contasse um pouco como começou esse seu envolvimento com a arte, que eu sei que não é só com o cinema, né? Com a arte de um modo geral. Como que isso entrou na sua vida? Conta pra mim. É para falar tudo? Tudo! Desde, desde o início? Onde, o que você destacar, Ah, né? ah, sempre foi uma coisa desde a minha adolescência, pré-adolescência, a coisa do cinema, em primeiro lugar, né? Eu fui ao cinema pela primeira vez aos 6 anos e fiquei alucinado com aquilo. Depois, logo em seguida, no ano seguinte, em que eu fui ao cinema pela primeira vez, nós tivemos uma televisão em casa e também daí era uma loucura, porque você imagina que há 45, mais de 45 anos atrás, a gente tinha uma programação bem interessante. Mas, de qualquer maneira, para resumir, eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu pedi para a minha mãe perguntou para mim: o que você quer de presente de aniversário? Eu falei: eu quero um livro. Qual livro? E o vento levou, da Margaret Mitchell, porque era um calhamaço e me entusiasmava tanto aqueles livros grossos. E eu li o livro em 2 semanas e a minha mãe falava: meu Deus, você vai ficar cego de tanto ler. E no fim das contas já havia né, um fascínio pelo cinema, daí aí começa um fascínio pela literatura. Enfim, não sei ao certo como é que foram os moldes disso tudo, mas de qualquer maneira foi lá na primeira infância, né, com o cinema, depois na pré-adolescência com a literatura e, e naturalmente com o resto, com as artes plásticas e tudo mais, veio como consequência logo em seguida. Não sei, eu acho que eu era uma pessoa esquisita. Eu acho que eu era esquisito. Eu acho que eu era esquisito. Porque eu lembro que quando eu tinha 13 anos eu frequentava a biblioteca pública da cidade onde eu morava. E ninguém fazia isso. Enfim, eu ia lá, né? Eu ia lá, né? Então, sei lá, é muito bom, assim, é muito bom de pensar nessa história. Se bem que a minha memória está péssima ultimamente. Mas no que diz respeito ao cinema, por exemplo, tinha um jornal na minha cidade que não era grande coisa, né? Claro que acabou me aceitando como colunista. Aos 16 anos eu escrevi uma matéria para esse jornal. Eu acho que eu tenho essa matéria guardada até hoje. Isso foi então, portanto, em 1980, 16. Não, nossa, matemática, eu nasci em 64. Quando é que eu tinha 16 anos, gente? Não sei. 80, Enfim, né? acho que foi em 80. Em 80, isso. Eu escrevi uma matéria sobre cinema e uma matéria enorme, e eles publicaram. Nossa, eu fiquei tão feliz com aquela matéria. Que legal. Era muito divertido. E eu acabei sendo colunista de cinema do jornal aos 16 anos. Eu achava. Hoje eu penso, uau, Como que não era chamava um esse jornal jornal? sério, evidentemente. Não faço a menor ideia. Tem coisas que é melhor esquecer. Não, não era um jornal sério, né? Para ter aceitado a minha coluna. Não, é divertido. Mas eu tô falando, eu tô brincando, mas é divertido pensar nisso, assim, aos 16 anos. Mas nunca imaginei que ia acontecer alguma coisa estritamente, né?
estritamente ligado a isso, e isso é muito divertido de pensar hoje, depois de tanto tempo, depois de 20 anos do projeto, né, o que hoje se chama Convite ao Cinema e tudo mais, enfim. Mas vem de longe a minha ligação. Só um episódio divertido, eu sempre morei em fazenda, né, eu sempre morei em sítio, em fazenda, que não era minha, evidentemente, né, nem era dos meus pais, tadinhos. E uma das lembranças mais incríveis que diz respeito à arte, de uma forma muito ostensiva, é que nós tínhamos porcos e tinha uma porca gigantesca, do tamanho da minha geladeira, provavelmente, que estava grávida e ela tinha um lugarzinho para ela e era muito lindo. Eu ficava observando, era muito lindo. Ela ia, tinha uma portinha que dava para o pasto, ela ia lá pegar o pasto e trazer para fazer o ninho, porque ia parir. Quando ela pariu 18 leitãozinhos. E ela tinha apenas 17 tetas. Foi uma das coisas incríveis. Sabe por quê? Porque eu passei várias noites naquele chiqueiro, eu dormi com essa porca, não com ela, mas em cima, num alambrado que nós fizemos, porque eu tinha que cuidar desses porquinhos para que ela não matasse nenhum e para que todos pudessem mamar. Então eu tinha que ir revezando. E eu estava lendo, eu tinha 15 anos, eu estava lendo Crime e Castigo do Dostoiévski. Eu li Crime e Castigo num chiqueiro. É uma das lembranças mais formidáveis da minha vida. Sim. Enfim, é meio bizarro. Curioso. E daí, você era de onde? Quando você chegou em Maringá? Eu nasci em Cascavel. Eu não falo isso com muito orgulho porque eu detesto aquela cidade. Não gosto daquela cidade. Nossa Senhora, que horror de cidade. Aquele sotaque, né? Aquele sotaque. Ai, não gosto daquele sotaque, me dá uma angústia, mas enfim, foda-se. Eu cheguei em Maringá, nossa, quanto tempo? 1991, não, 1992. Eu estou aqui há quase 30 anos. Eu vim para Maringá por conta de uma amiga minha que, enfim, que me falou, vem para cá, tem um cara a fim de te conhecer. Ops. Aí eu vim, né? Oh, oh, oh. Aí foi divertido. Aí eu vim e fiquei. E estou aqui até hoje. Enfim. Sim. Enquanto você ainda estava lá por Cascavel, fez movimentos artísticos por lá, chegou a se envolver com cineclube, com teatro, com arte de alguma forma, assim, ou mais como espectador e leitor e tal? Não existia nenhum tipo de movimento, pelo menos nenhum movimento ostensivo. Na faculdade, porque eu fiz faculdade, quer dizer, eu fiz, não, eu fiz, mas não terminei, né? Eu fui lá em Cascavel, eu fui presidente do Cineclube e lá foi uma coisa super bacana, porque eu fazia parte do DCE, eu era o diretor de cultura do DCE, e nós fizemos e eu fiz um cineclube e eu exibi. Nossa, era muito lindo nos anos 80. Havia uma possibilidade tão gigantesca de coisas, né? Por exemplo, eu exibi uma parte muito grande realmente da obra do Fassbinder, por exemplo. Claro que a sala começava cheia, né, e terminava vazia, né, comigo e mais 3, 4, mas tudo bem, não tem problema. É difícil, Fassbinder, né, ainda mais. Então isso realmente na faculdade foi uma coisa muito bacana e tudo mais. A faculdade foi super legal, eu fiz faculdade de letras,
né? O primeiro ano, basicamente, eu fumei maconha com uma amiga minha, ao invés de assistir às aulas, mas eu ia bem nas aulas até. Era divertido. Eu não fumo mais, porque eu não dou conta de perder o rumo. Sim. Eu já perco o rumo com as notícias, com as coisas todas, eu perco o rumo. Hoje não dá para usar droga. Mas esse foi um movimento bacana, assim. Não havia muita coisa, né? Era uma cidade do interior, Cascavel era pequena, talvez do mesmo porte que Maringá, então em 1980 e o quê? 3, 4, e aí o que acontecia, o que era realmente algo formidável no que diz respeito à cultura ou no que diz respeito à arte e tudo mais. Bem, bem, Uhum. bem complicado, bem difícil, bem difícil. Mas eu tenho histórias divertidas dessa época. Por exemplo, eu saí para a rua, eu ajudava a vender o livro verde do Gaddafi, né, para a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina na época. Nós saímos para a rua para fazer uma manifestação, mas claro, a gente confiava no Gaddafi, depois o Gaddafi fudeu com todo mundo e tudo mais. Acho que isso é cultural também, era importante, enfim. Né? Mas tem inúmeras histórias, né? Mas no que diz respeito especificamente a esse lugar, né? A esse lugar sempre foi muito reservado, de certa maneira. Eu vou citar um amigo meu, é ele que diz, tá? É ele que diz, não sou eu. Ele diz assim que, de certa forma, eu não sei, eu busquei meio que sem querer ou meio por força de não sei, um certo instinto, uma certa veemência, digamos assim, algumas coisas que estavam muito distantes do comum, do normal e tudo mais. Eu me sinto muito feliz por isso. E um dos episódios mais lindos desse período na faculdade foi, por exemplo, quando eu roubei, agora, eles podem me processar agora, eu roubei um livro da biblioteca que era, logo que eu entrei na faculdade, quando eu tinha 18 anos, que era um livro, uma edição portuguesa, que nunca existiu no Brasil, essa edição, e eu tenho até hoje um carinho gigantesco das teorias de cinema do Alexander Pudovkin, um dos maiores cineastas russos do período, né, pós-revolução. Eu roubei. Eu roubei porque o livro estava lá há 30 anos e ninguém nunca tinha pego o livro. Eu peguei e roubei. E aí, eu roubei. Está aqui comigo. Se alguém quiser pegar, eu já tirei fotocópia. Fez melhor proveito, né? Nossa, que livro incrível, um livro incrível, um livro que me abriu profundamente as portas, digamos assim, e me ajudou a abrir as portas do cinema tal qual eu compreendo hoje. Eu não quero nem saber se eu tô falando isso, né? Nem sei se eu podia falar isso, sei lá. Hoje em dia é tão estranho, né? Vai ficar o cara é um ladrão, o cara, né? Foda-se também quem pensar isso. Já prescreveu esse crime, já prescreveu. É mesmo, né? 85, né? Ai, que bom. Nossa, bom saber disso. Pode Vou ficar fumar. tranquilo. E como é que foi, assim, não sei, se tiver alguma coisa antes que você queira comentar, fique à vontade, mas como é que foi, de onde surgiu essa ideia de criar o projeto Um Outro Olhar aqui em Maringá? Como que começou, assim, vamos lembrar. Tá. Lembro perfeitamente, é uma coisa absolutamente inesperada para mim. Eu confesso para você uma parte. Eu hoje, quando penso que são 20 anos, uau! Eu juro, eu não sei o que pensar direito. Eu não sei, eu não sei. Mas eu lembro que eu tinha um amigo, eu tinha não, eu tenho esse amigo ainda até hoje, o Jack, um queridíssimo na minha vida, e ele trabalhava numa locadora. Então, um dia
eu vou no Aspen com o Jack para tomar um café e o Jack é amigo do gerente do cinema, que na época eu não sei se já tinha o nome de Cine System, eu não lembro mais se era Cine System ou se era só cinema do Aspen, era Aspen Park, antes de ser Maringá Park. E era o Maurício, né? O Maurício, super gente boa, né? Tenho o maior carinho por ele. E aí estamos tomando café e o Jack me fala que o Maurício sempre dava convites de cinema para ele. Aí estamos tomando café, Maurício chega, o Jack me apresenta ao Maurício e fala: esse é o Paulo, meu amigo, tá, 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 tá. E aí o Maurício dá convites pro Jack e me dá convites para eu assistir filme de graça também. Aí eu, bem descarado, muito descarado. Nossa, quando eu lembro disso, que vergonha. Que vergonha, mas tudo bem, já foi. Eu falei, ué, mas você tá me dando ingresso pra assistir o quê? Esse monte de bobagem que vocês exibem? Eu falei bem, eu falei bem isso. Eu juro, eu falei bem isso. Esse monte de bobagem, tá bom, tá. Guardei os ingressos, obrigado. Então, ai, meio, ai, sei lá o quê, né? Meio pretensioso, sei lá. Porque era só bobagem, filme comercial, blockbuster, aquelas bobagens todas no ano 2000. Pois bem, curiosamente, 2 semanas depois, eu acho que foram 2 semanas depois, isso foi em setembro, metade de setembro, 2 semanas depois, quase comecinho de outubro, eu vou na locadora de filmes, né, porque eu sempre locava filmes e tudo mais, onde esse meu amigo Jack trabalhava. Amo o Jack, tomara que ele esteja vendo. Acho que não, ele não sabe, esqueci de falar. Mas amo o Jack. O Jack é um grande amigo. E Jack fala assim pra mim, então, olha só, o dono lá do cinema esteve aqui e disse que quer falar com você. Eu falei, como assim? Parece que o Maurício falou alguma coisa pra ele e tudo mais. O dono do cinema era o Gilmar Leal Santos, né? Que a gente sabe que hoje é o dono do Cineflix e tudo mais. E aí eu vou atrás, eu vou lá no cinema, vou lá conversar com ele, e ele me pede um projeto. Eu falei, como assim um projeto? Um projeto, porque acho que existe esse nicho, né, e tudo mais, de cinema de arte e tudo mais. E ok. E eu pensei, isso não vai dar em nada, isso é uma bobagem. Fiz um projeto super lindo, inclusive em papel vegetal, não sei por que eu achava que... Eu acho que foi o papel vegetal que fez o projeto rolar. Convenceu. Ficou lindo o projeto. Fiz uma capa super linda e o projeto era muito simples. Era exibir os filmes que não estavam no circuito, mas que eu sabia que eram distribuídos no Brasil por algumas distribuidoras independentes e tudo mais, e papapá. Pois bem, 2 semanas depois, o projeto é aprovado, já marcamos e tudo mais. E em 19 de outubro de 2000, a gente inaugura o projeto Um Outro Olhar, que foi esse o nome que eu dei, eles toparam, com o filme... Nossa, qual foi o filme? O filme do Bergman. No... Me deu branco. Qual foi o Gente, filme, Rachel? pior que eu tava, hein, nessa sessão, mas não lembro. Eu acho que você estava 20 anos atrás. Não, espera, me deu branco apenas por força das memórias. Não é, eu tô com Sonata de Outono na cabeça, mas é Gritos e Gritos e sussurros, Sussurros. estava na minha cabeça. Gritos e Sussurros. Exatamente, Gritos e Sussurros, do filme de 1972, que estava numa cópia nova de um distribuidor, enfim, e pá. E aí começou foi, né, fizemos os convites, eu fiz os convites e tudo mais, e foi super curioso, porque no fim das contas eu nem acreditava naquilo, né? O filme foi exibido, eu fui lá na frente para falar, as minhas pernas tremiam tanto que eu acho que as pessoas só não viram porque tinha as poltronas assim na frente, tampando as minhas pernas, eu tremia tanto. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. A sala estava lotada, tinha 250 lugares. Eu costumo falar que 200 pessoas jamais voltaram novamente. Óbvio, né? Ficamos nos 50. E aí começou isso.
eu confesso para você que quando eu penso nisso hoje nossa, é absolutamente emocionante. Vou chorar, tô frágil, você sabe que eu fui mordido pelos cachorros hoje, né? Ontem, né? Eu tô todo dolorido. Mas enfim, mas eu acho absolutamente emocionante, inesperado. Eu nunca imaginei que isso fosse para frente. E aí a tua próxima pergunta provavelmente vai ser a respeito disso. Como é que foi, né? Né? Como é que se deu essa coisa toda? Como é que foi formar isso tudo? Pode mandar bala. Porque eu lembro que começou sábado, 10 horas da manhã, né? Tinha toda coisa. Então, não, aí que Não é? tá. Fala Sábado às comigo. 10 horas da manhã. Não, sábado às 10 horas da manhã foi no ano seguinte. No Ah, ano seguinte, em 2001. Porque eu, desesperado, dramático, digamos assim, eu sou muito dramático. Eu não me contentava só com o filme que estava sendo exibido no circuito normal, isso é, estava em cartaz todos os dias. Não, eu queria mais. E aí eu inaugurei essa sessão no sábado de manhã, às 10 da manhã, com sessão surpresa. Foram 5 anos fazendo isso e arrecadando alimentos, né? E que foi super lindo, porque eu lembro de uma conta que eu fiz há alguns anos atrás a respeito disso. Eu acho que eu arrecadei 5 toneladas de alimentos. Esses alimentos foram para inúmeros lugares, mas principalmente para os índios aqui em Maringá, né, que tem um espaço e tudo mais. Isso, essa é uma lembrança, enfim, formidável, né? É porque eu não me contentava em só exibir, eu queria mais, daí eu fazia sessão surpresa. E para você ter uma ideia, na sessão surpresa, às vezes, nem eu sabia qual era o filme. Porque, porque eu não sabia qual era o filme, sabe por quê? Porque eu tinha todo aquele aparato do projetor e tudo mais. A gente colocava um projetor lá em cima, na telinha, numa espécie de fresta que existia de vidro, para o projetor de cinema, mas é claro que era em DVD, e eu queria saber qual que ficava melhor. Então, às vezes, eu levava 3 ou 4 filmes e chegava, claro, com antecedência, e escolhia aquele que ficava mais bonito, claro, por conta de uma série de aspectos, evidentemente, os aspectos formais, a fotografia e tudo mais. Alguns filmes não ficavam bons e outros ficavam excelentes. Então, às vezes, eu não sabia, eu escolhia na hora. Claro que eu já tinha visto tudo, e enfim, e aí o papo depois já fluía tranquilamente. Então isso foi no segundo ano, mas no primeiro ano foi punk. Mesmo no segundo ano e no terceiro ano do convite do projeto Um Outro Olhar no cinema foi super punk, porque todos os dias eu tinha a impressão que eu ia chegar, né, para o programador, que era o Maurício, e ia falar assim: eu quero acabar com isso tudo, porque não dou conta, não dou conta. Era um público muito pequeno. Claro que era um público pequeno, né? Por conta dos filmes que eu exibia. Claro, os filmes que eu exibia, né? Daí eu acho que daí essa questão tem a ver com uma outra pergunta que você vai fazer depois, mas eu falo depois. Vai, Rachel, fala, porque senão eu fico aqui falando a noite inteira. não, pode falar, pode ir desenrolando. Eu quero destrinchar esse projeto Um Outro Olhar aí, porque eu lembro que ele teve fases, né? Ele ia se Sim, adaptando também, né? Teve mudanças no cinema, né? exato, Pode falar, exato. pode. Teve uma série de mudanças, a gente teve que migrar para outros lugares, fomos para a Sociedade Médica, fomos para a Casa da Cultura do Alvorada, para o Hélio Moreira depois, daí depois o Hélio Moreira entrou em reforma, tivemos que sair de lá, enfim, uma série de quiprocós. Até lembro de uma matéria que saiu no Diário na época, agora posso falar, né? O Diário já não existe mais. Como é que o cara escreveu? Não vou citar o nome do cara, eu lembro exatamente quem era ele, um bobo. Ele escreveu uma matéria, ele escreveu uma matéria assim:
como é que é? Cinema consegue tela, um negócio assim. Ai, um papo chato. Aí um papo chato. Daí todo ano que o convite, que o Projeto Um Outro Olhar fazia aniversário, era o mesmo papo. Aí vamos fazer uma entrevista. Ai, que chatice, todas as mesmas perguntas. Você acha que o público vai aumentar? Claro que não, o público é burro. Não, mentira. Eu não quero dizer isso. Mas o público emburrece com o tempo e chegamos aonde estamos, né? Existe é um lugar muito restrito, é um lugar extremamente restrito. Eu acho lindo quem participa do convite, porque eu acho que são pessoas muito é, como é que eu digo? Eu acho que elas são pessoas corajosas, elas se permitem e tudo mais. Há algumas coisas que não são fáceis, né? Mas não ser fácil, mas também não significa, né, se colocar na oposição, tipo, eu quero. Quer dizer, é a mesma coisa que a gente pensar agora, que depois da pandemia a vida vai voltar ao normal. A vida não pode voltar ao normal. A vida não vai voltar ao normal. A vida não deve voltar àquele normal. Né? Aquele normal era nojento. A gente tem que repensar tudo. Eu estou repensando tudo. Inclusive, esse formato, eu estou aqui falando destrampelhado, como se eu fosse é, como se eu fosse um adepto desse formato. Esse formato me dá uma angústia profunda, Rachel, eu confesso. Eu adoro tá vendo você, ainda bem que é só você, né? Mas me dá uma angústia profunda, porque o meu lance com o projeto Um Outro Olhar e com o convite ao cinema, consequentemente, depois, né, de 2005, é presencial, é o afeto, é a troca ali. Putz, nada, absolutamente nada paga isso. É muito parecido com o teatro. Não tem como você fazer teatro online. Não tem como você fazer teatro online. Quer dizer, você até pode, diante dessas contingências todas, né, fazer isso, e isso está acontecendo, mas é uma lástima gigantesca, porque essa coisa do público é algo incomparável, incomparável, é algo que não se paga, é algo. E lá presencialmente, para mim, nos últimos anos, se tornou um alento gigantesco, sabe, se tornou algo realmente. Eu nem sei como falar sobre isso, porque é tão grande, é tão formidável, mas a analogia ou a comparação, enfim, era com o que estava lá fora, o que estava lá dentro era tão formidável, as trocas e tudo mais, né? Enfim, é uma série de coisas, uma série de redemoinhos emocionais, sei Sim, é lá. porque parece que o público acabou virando uma comunidade, né? Acho que com essa continuidade do projeto você conseguiu, enfim, formar um público fiel, né? Que tem o É, público flutuante que descobre o projeto ou que vai por um filme específico, mas tem aquele público cativo, né? Que vai assim há muitos anos já, né? sim, sim, é formidável. Quando eu estou lá na frente, enfim, quando eu estava lá na frente falando, era para essas pessoas que eu já conhecia. Claro que é sempre super interessante perceber pessoas que eu nunca vi e tudo mais, e ficar um pouquinho de olho para ver se voltariam ou não. Sobre isso tem inúmeras histórias de bastidores, tá? Depois, se você ficar na tua cabeça aí com bastidores, eu te conto algumas histórias interessantíssimas, Eu quero, interessantíssimas. eu Dava um queria livro, saber. Hã? dava um livro a história dos bastidores. Com certeza, mas eu queria saber se você puder contar o que aconteceu, por que que o projeto ele saiu do cinema, porque houve essa ruptura, né? Esse momento em que então você começou a bancar a ideia do projeto por conta própria, né? Sem essa
esse apoio a essa estrutura do cinema, que é quando você diz que o projeto ocupa os outros espaços aí da cidade, né? Ficou um tempo na Casa de Isso. Cultura e tal. E isso teve uma questão muito específica, que é que foi o fato do Aspen Park fechar as portas, de certa forma, e aí o cinema fechar as portas, e aí é, eles ficaram um tempo sem o cinema. Teve o cinema do Big, né, que estava lá no Big também, né, eu cheguei aí lá para o Big, mas aí, a partir disso, eu fui descontratado. Eu fui descontratado, né? Então, e ah, então, daí hoje eu fico pensando que talvez foi nesse momento em que eu fui descontratado, em que eu percebi qual era o grande lance realmente do projeto Um Outro Olhar. Até então estavam bastante atrelado ao fato de que eu trabalhava com carteira assinada e tudo mais numa empresa. Depois disso, mas só hoje eu me dou conta disso. Por isso que é tão estranho, tão louco. Só hoje eu me dou conta disso, que no fim das contas o que eu queria era compartilhar realmente. Acho que no primeiro momento eu queria satisfazer um desejo muito pessoal, né? Muito íntimo, porque no cinema, nos primeiros 5 anos, foi algo que eu jamais vou esquecer. Jamais vou esquecer, porque foi lindo. A gente trabalhava com película, a gente trabalhava com 35 milímetros, que não existe mais, hoje é tudo, enfim, HD e sei lá o quê. E, e, e isso, e eu exibi, e eu trazia os clássicos, né? Os clássicos, tem uma história que eu sempre conto, que é o fato de quando chegou as latas de filmes, né? As latas de filmes do Rocco e seus irmãos, do Visconti, eram 10 latas. E a hora que eu vi aquilo, eu pensei, eu vou roubar isso, eu nunca mais vou devolver. Eu nunca mais vou devolver. Chorava, eu chorava. Sério, Mas você eu devolveu. chorava. Eu nunca roubei. Eu exibi o filme, eu nunca roubei. Mas eu queria ter roubado, porque acho que hoje valeria uma nota em 35 milímetros. Sim. Eu fiquei tão emocionado. Não só ele, claro, outros tantos filmes que eu exibi, os clássicos, Roma Cidade Aberta, do Rossellini, a Casablanca eu exibi, O Morro dos Ventos Uivantes, do William Wyler, tudo em película, mas Rocco do Visconti Sim. me deixou maluco, me deixou maluco, me deixou maluco. 10 bobinas, né, naquelas caixas de metal e tudo mais, que o filme tem 3 horas de duração. Enfim, por que eu estou falando isso? Ah, então, esse primeiro período, né, que foi estafante de um certo sentido, mas aí eu devo dar crédito também, de certa maneira, para o cinema, para o dono do cinema, enfim, para o programador oficial, que era o Maurício, porque eles não, não impossibilitaram. Não eram eles que falaram, a gente vai ter que acabar com isso, porque isso não dá certo. Porque dinheiro não dava, não dava. Dinheiro não rolava. Eu não sei se vocês sabem, só para que as pessoas saibam, no cinema é o seguinte, 50% da bilheteria é para o exibidor e 50% é para o distribuidor do filme. Eu imagino que isso continua do mesmo jeito hoje, né? E não dava dinheiro, quer dizer, a gente pagava para exibir, né? O cinema pagava para exibir. Aí depois fecharam os cinemas, a reforma, aquela coisa toda, tive que migrar. E isso tudo me fez pensar, hoje eu entendo que no fim das contas o que aconteceu foi que ah, eu queria mesmo era compartilhar, eu queria mesmo era
porque eu ficava tão entusiasmado com alguns filmes, eu sempre fui tão entusiasmado com alguns filmes, eu pensava, não posso guardar isso só para mim. Isso não quer dizer que eu sou bonzinho, não tem nada a ver. Mas, eu queria, né? E acho que foi isso que aconteceu. Por isso que durante 9 anos eu fiz o convite sem ganhar um tostão. Sem ganhar um tostão. Ou melhor, eu ganhava, chegou no momento em que a coisa ficou tão periclitante na minha vida em termos de grana, que eu instituí a caixinha, né? Tinha uma caixinha, as pessoas colocavam uma grana lá e isso realmente foi super importante para mim, para poder pagar as contas. Não eram muitas Uhum. contas, não. Mas era o básico. Era o básico. Era realmente o básico. Como que você Então tem mil histórias, né, por trás disso. Diga, Rachel. Como que você faz o registro dessa memória do projeto? Eu imagino que você tenha, mas não sei. Você lista os filmes que você exibe? Você tem uma quantidade de filmes relacionados, assim, que você já exibiu ao longo desses 20 anos? Eu acho que eu tenho isso tudo em algum lugar no quartinho da bagunça aqui do lado, mas eu não vou procurar, eu não tenho paciência. Ah, tem os e-mails, evidentemente, que eu envio desde muito tempo e que daí dá para resgatar, mas eu faço umas contas, assim, né? Eu faço umas contas. Eu creio que a gente já cheguei nos 2.000 títulos, né? 2.000 filmes exibidos. O número de sessões não consigo prever, porque quando era no cinema, aí todo dia tinha sessão, e eu não posso esquecer que teve vários momentos, curiosamente, em que o Projeto com Outro Olhar tinha 3 filmes em cartaz. Teve vários momentos. 3 filmes bacanésimos em cartaz. Isso também é uma boa memória. E eu penso que o público, eu faço umas contas por baixo sempre, eu acho que o público nesses anos todos deve estar em torno de 200.000 pessoas que frequentaram, que estiveram presentes, enfim, em todas as sessões e tal. Mas eu confesso que isso não me é muito, né? Isso não me, não, eu, para mim, pelo menos, isso não torna a coisa mais potente, sei lá. O que Uhum. torna realmente, o que me deixa muito feliz, na verdade, é, é hoje eu me dar conta de como, ah, sei lá, como isso aconteceu, como isso ainda está acontecendo. É um, um dar-se conta estranho. Eu, às vezes, fico muito emocionado com isso, porque foi uma coisa que eu jamais imaginei. Eu jamais imaginei. Eu acho que você traça objetivos, às vezes, e tudo mais na vida, né? Você fala, eu quero isso, eu quero. Eu nunca pensei nisso. Então, aliás, eu nunca pensei em nada. Eu vou vivendo um dia de cada vez e tudo mais. Então, não sei. Aliás, eu nunca imaginei chegar aos 55 anos, sabe? Tem tudo isso. Tem uma série de Ó, coisas. a Vilma tá perguntando qual foi o pior filme que você exibiu. E a Natália tinha perguntado o filme que você mais gostou de exibir, que foi mais emocionante. Uau! Difícil entre 2.000 títulos. Muito difícil. Eu fiz inúmeras concessões no começo do convite, porque como o cinema estava atrelado com relações com distribuidoras e tudo mais, eu sabe uma coisa assim, tipo, você exibe tal filme e em troca, daí, sabe, tem umas coisas assim. Daí eu acabei fazendo algumas concessões de filmes que eu não exibiria hoje. Mas eu confesso que eu não faço a menor ideia de qual título seria o pior. Sei lá, é muito complicado.
Em relação ao filme que eu mais... é muito difícil o pior. Teve vários filmes médio B, digamos assim, mas, então, era médio B, mas ainda estavam acima, digamos, né, de uma... Né, de um nível, né, do cinema do comercial de forma geral, né? Eu acho que no fim das contas eu nunca me arrependi de ter exibido nenhum filme, né? Eu acho que não. Eu penso que não. Porque, tanto que eu não me lembro de ter me, sei lá, me Sim. arrependido. Agora, em relação ao filme que mais me deu prazer, nossa senhora, isso é muito complicado, porque foram tantos filmes que me deram prazer de exibir. Lá no início, no cinema, em película, nossa, foi... Mesmo quando os filmes vinham retalhados e que às vezes até a sessão parava, que o projecionista tinha que parar a sessão, cortar, colar e tudo. Mesmo assim, era... Então, lá era para mim, né? Lá era para mim. É curioso isso. É curioso como primeiro era para mim. Eu acho que é um pouco parecido com o escritor que escreve para si, né? E depois que o leitor que se vire, que se foda. Primeiro era para mim, né? Eu queria ver lá na sala, na tela, aquele filme em película. Eu queria ver em 35 milímetros. Aquilo me deixava enlouquecido. Aquilo era melhor que sexo. Ops. Mas era, mas era, verdade. Mas eu vou citar um filme, e eu sempre cito esse filme que foi tão emocionante. A palavra. A palavra do Paul Dreyer, quando eu exibi no convite no Projeto Um Outro Olhar, lá no Hélio Moreira. A sala estava lotada, foi. E aí eu fico sempre lá fora, né? Né? Mas eu entrei uns minutos antes, exatamente daquele momento culminante, que é um dos momentos mais culminantes da história do cinema. E aí foi a coisa mais incrível do mundo, porque naquele momento culminante, a sala, em uníssono, fez. Eu acho, eu acho que eu podia ter morrido naquele momento e seria realmente formidável, porque, uau! Porque nesse lugar de querer compartilhar, é claro que você sempre espera que o outro te abrace. E ao mesmo tempo você tem que esperar também que o outro não te abrace. Por força das circunstâncias, por força da tua história, da tua vida, da tua cultura e etc., do teu conhecimento e tudo mais, do teu entendimento das coisas, do teu entendimento, no caso do próprio cinema. Mas lá, uau, aquilo, aquilo foi inesquecível, aquilo foi genial, genial. Um Sim. dos grandes momentos, realmente. Você estava lá? Acho que não. Não, você não estava. Mas tava muito linda a sessão, foi incrível a sessão. Fiquei, sei lá, eu acho que eu fico até hoje, não tô falando desse jeito emocionado, porque e é um filme sobre um milagre. E um milagre que, em princípio, diz respeito a Deus. Eu nem acredito em Deus. E é tão lindo de ver aquilo, é tão lindo de ver aquilo, porque ao mesmo tempo me dá uma esperança gigantesca, não em Deus, mas no ser humano. Enfim. Sim. Como que o projeto Um Outro Olhar virou o convite ao cinema? E como é que foi essa fase junto à Secretaria de Cultura que continua até agora? Foi uma coisa bem boa, assim, né? Uma coisa. Em 2014 eu tava cansado e aí eu tava assim,
grana, sem nada. E aí eu pensei, quer saber, eu vou acabar com isso, porque não estou aguentando mais, né? Porque dá um trabalho, né? Sempre dá um trabalho, né? Você sabe disso, qualquer mínima coisa dá um trabalho, né? Eu assisto, sei lá, 50, 60 filmes por mês para, de repente, escolher 3, 4, 5 filmes para exibir e o resto vai pro Beleléu. Aí, acho que foi em setembro, se não me engano, de 2014, eu anunciei o fim do projeto e aí foi super interessante, porque as pessoas começaram a mandar e-mail para a Secretaria de Cultura, foi na gestão da Olga Gullion, e ela me chamou para conversar e instituiu, e dizendo que queria instituir o convite ao cinema. E claro, eu fiquei super feliz, né, porque ia ganhar uma grana. Minha vida sempre foi fodida em relação à grana. Eu nunca liguei muito para grana, eu não gosto muito de grana, na verdade, não gosto muito de dinheiro, né? Assim, no sentido de, tem que ter e tal, a porra toda. Mas aí fiquei super feliz, achei super lindo da parte dela, a parte da secretaria. Eu já conhecia a Leila, não posso deixar de falar da Leila. A Leila trabalhava na secretaria e acompanhava o convite ao cinema quando era o apoio só da Secretaria de Cultura, e acho que a Leila fez um meio de campo também. Isso foi muito bonito. E aí aconteceu, e enfim. Uh, eu não sei quem está vendo isso hoje, quem vai ver, quem vai ficar para sempre no Instagram, isso, Rachel? Para sempre, Paulo. Forever. Quem não está vendo agora E vai ver depois. então eu quero mandar tomar no cu todas as pessoas que até hoje são contra o convite no formato que o convite é e jamais apresentaram nenhum tipo de projeto para a Secretaria de Cultura, que até onde eu sei, por força do meu contato com o secretário sempre, né, que eu sempre tive, que até onde eu sei está absolutamente aberta a projetos. Nunca apresentaram projetos e aí, mas eles metem a boca. Eles metem a boca. Daí eu acho super engraçado o seguinte: é claro que isso não é uma coisa muito que me agrada no sentido literal do termo, ou principalmente no sentido literal, no sentido mais. Não sei como é que digo. Por exemplo, eu sou pago com dinheiro público. Eu me sinto muito responsável, muito responsável. Eu sou pago com dinheiro público, com dinheiro de todo mundo, o meu próprio, inclusive, né? Eu me sinto muito responsável. Mas eu acho tão chato quando alguém questiona, mas não apresenta nenhum tipo de alternativa, não apresenta nenhum, sabe? Eu acho muito chato. Que nunca participou, e que nunca participou do convite, por que não vai lá no convite, por que não vem e participa, e contra-argumenta, e pergunta, e etc. Não, nunca. Então, vamos se fuder. Sim. Eu acho, assim, dentro dessa perspectiva da responsabilidade, da ética, que é, ainda mais agora, né, nesses tempos, muito contundente, eu não acho que eu estou fazendo nenhum trabalho que não mereça crédito. Isso é para não falar que, enfim, isso é para não falar que eu sou o tal. Eu não sou o tal, eu não sou o bambambam, bam, bam, eu não sou nada disso. Mas eu acho que eu sou coerente, bastante coerente. E eu acho que eu fiz uma coisa nesses 20 anos que é muito difícil de fazer, né? Principalmente por força daquilo que eu proponho, né? Quer dizer, dos filmes que eu proponho. É muito difícil isso. Essas porradas, essas pancadas, filmes e que não estão, evidentemente, claro, se a gente for falar sobre isso, que não estão, né, livremente circulando pelos cinemas, ainda mais no cinema do interior e etc. Eu acho que é bacana.
Eu acho que é bacana o que eu faço. Não É muito sei, eu não bacana. sei. Nossa, sim, é muito bacana. Mas aqui em Maringá tem isso. Tem gente que fala demais mesmo. Não tem o que fazer. Vão sempre falar, né? A gente Paulo, mora numa fazendona, né? É uma fazenda. Essa cidade. deixa eu te Fazenda. falar. A Fala. gente tem 7 minutos. Eu proponho que a gente encerre essa live, volte e faça outra para a gente falar da parte do teatro. O que que você acha? Para a gente não ser Pode ser. interrompido no meio, né? Porque é muito chato o corte de Tá, raciocínio. Pode tá ser? bom. Tá, tá bom, pode ser. Sobre o teatro, tem inúmeras coisas para falar também, Sim, e no que aí, diz respeito à grande fazendona que é Maringá. sim, puta merda. E aí, eu peço Puta então merda. para as pessoas que estão aí com a gente assistindo a live que voltem para a parte 2. É o tempo de salvar o vídeo aqui no IGTV para as pessoas conseguirem ver depois. Isso demora um pouquinho, 1 minutinho, e a gente já volta, tá bom? Não me peça mais isso, por favor. Ah, foi Não, fácil. não dou conta. A Isabela tem me ajudado, o Vinícius, todo mundo, o Clóvis, mas, nossa, muita informação. Isso aqui do Instagram, nossa, vou cancelar logo em seguida, tô fora. E, claro que também porque eu sei o que rola no Instagram. Se bem que o Instagram acho que é foto e tal, essas coisas, né? Sim, o Instagram é mais tranquilo, é a rede mais tranquila, é mais imagem mesmo. Eu gosto. Não, mas eu tô fora, eu tô fora. Eu tô fora, eu prefiro tirar umas fotos. Não, tranquilo, mas que bom que deu certo e eu tô feliz de poder conversar com você. Por E, acaso. pois é. Então vamos lá, vamos pro tema teatro. Queria que você me falasse um pouco sobre isso, como que foi. Começou já com o teatro de câmera ou você teve experiências teatrais antes disso? Não, não. O teatro talvez seja um assunto ainda mais frágil, digamos assim, do que o cinema. Como o cinema sempre foi um amor e tudo mais, me pareceu correr de acordo com a lógica, né? O teatro não. Ah, o teatro tem a ver com uma série de questões, né? Com uma vontade de falar algumas coisas, né? E que talvez não fossem possíveis de serem ditas assim, né? Aqui ou em qualquer outro lugar, a não ser através desse suporte. Eu acho que teve dois momentos assim interessantes, que foi no primeiro momento eu achar que podia fazer e no segundo momento achar que você acha que pode fazer e no segundo momento perceber que as coisas não são tão simples assim. De qualquer maneira, em 2009, quando a gente realizou o E-mail aos Escombros e tudo mais, um pouquinho antes disso, no ano anterior, em 2008, quando a gente fez pré, um pré-E-mail aos Escombros, ah, deu para perceber o que era possível, o que não era possível, o que contaria com o que teria público, o que não teria público. Não que isso nunca foi, na verdade, uma preocupação minha, né? Ter público, não ter público, né? Eu não ia fazer teatro público, né? Mas é uma questão muito frágil para mim, porque diz respeito muito a isso de você querer dizer alguma coisa. E aí parece que talvez eu esteja enganado, evidentemente, eu nunca soube disso, né? Nunca entendi isso ao certo.
Talvez eu tivesse que ter escrito um livro, ou não escrito nada, não ter feito nada, mas esse desejo de falar sobre algumas coisas, que daí está um pouquinho atrelado também às questões do cinema, me empurrou para isso. E aí eu tive uma sorte gigantesca de contar com algumas pessoas, sei lá, que foram formidáveis, o Joaquim, a Juscelia, a Joyce, depois o Fabrício, enfim, foi, foi uma coisa um pouco frustrante, por outro lado, porque você sabe disso, né? Você é produtora, você trouxe inúmeros trabalhos aqui para Maringá e tudo mais que não corresponderam àquilo que talvez fosse interessante esperar, sei lá. Acho que o que eu fiz em relação ao teatro e ainda quero fazer, tem vários textos esperando esse momento acabar para, quem sabe, colocar em prática. O que eu fiz foi realmente uh, uma necessidade gigantesca de falar sobre algumas questões, sobre algumas coisas. Acho, acho bom quando alguém fala sobre si e consegue fazer com que esse, né, lugar tão íntimo reverbere no outro. E eu acho que teve algumas coisas que eu fiz em que isso aconteceu e teve momentos formidáveis, assim, mas como a gente vive nessa cidade, essa cidade é um porre do caralho, então é bem difícil. Sim. É bem difícil. Um porre, né? É um porre, né? Não sei, não sei. Poderia citar nomes assim, né? Mas eu tenho medo de ser processado, né? Todo mundo está processando todo mundo. Mas existe uma espécie de. Ó, para você ter uma ideia, falam em panorama do cinema maringaense. Eu não vejo nenhum panorama. Mas eu não vejo nenhum panorama. Mas existe uma coisa atrelada ao teatro que é bem notória e todo mundo conhece, todo mundo sabe da bosta que é. Mas um teatrinho, né? Um teatrinho, fazer um teatrinho para divertir. Eu nunca pensei em divertir ninguém, né? Eu acho tão chato ficar tentando divertir os outros. A vida já é uma merda, a vida uma tragédia, ainda mais agora, aí você vai ficar tentando fazer alguma coisa. Eu acho bom, o que eu acho bom é quando acontece, por exemplo, de talvez, sei lá, num suporte artístico, daí seja ele o cinema, o teatro, a literatura e tudo mais, diante de um caos, diante de uma tragédia, é tentar fazer com que as pessoas repensem um pouco, né, as suas vidas, né, e, e se coloquem num prumo, digamos, um pouquinho mais interessante e percebendo que a vida o mundo não é só o umbigo delas, né? Então, isso é bonitinho. Eu estou aqui de gravata hoje, é, apenas para sinalizar o seguinte, que eu não tenho saída, eu tô em casa, eu tô deprimidíssimo, eu tô deprimido, muito deprimido com isso tudo, né? E o meu trabalho tem sido em casa. E aí, eu não vou de gravata no mercado, né? Que é o único lugar que eu vou, além do mercado e do banco, que é na outra esquina. É para eu andar um pouquinho, né? Eu engordei, tô enorme. Se eu levantar daqui, vocês vão ficar abismados. Mas é só por isso, não é para querer defender nenhuma causa, não. Sabe? Não é só para me sentir um pouco
mais elegante, digamos, diante de uma deselegância gigantesca que existe nesse país hoje, né? E que todo mundo sabe disso. E quem não sabe está cego. E quem não quer saber é imbecil, é estúpido. E que se foda, então. Né? Mas o teatro. Posso continuar com o teatro? Por favor. O teatro é uma coisa muito engraçada, assim, né? Porque é, tem uma influência muito grande de um amigo meu que é ator e diretor em São Paulo, que é meu amigo já há mais de 30 anos e tudo mais. E ele me deu, ele me dá ainda um enorme suporte e eu vou fazer uma comparação agora por conta das fragilidades todas e das contingências que dizem respeito ao fato de que o teatro está muito ligado a esse lugar, né, de você estar presente, literalmente presente. Acho isso tão importante, acho isso tão bom, acho isso tão mais, sei lá, tão mais magnífico, né? Porque eu acho que a resposta ou, ou o que você vai ter do outro e o mesmo que você vai passar para o outro é muito mais contundente, é muito mais visceral, é muito mais, né, orgânico, digamos assim, do que nesses lugares onde a gente está. Se bem que hoje eu estou gostando, é curioso, eu estou gostando disso aqui, de certa forma, mas talvez seja porque eu gosto de você e enfim, e respeito o trabalho também. Acho que é importante também fazer isso, por outro lado, já, né, por conta de tudo que está acontecendo, né? Então, a gente, eu não sei o que é o certo, eu não sei o que é o certo, o que a gente faz. Eu não sei direito o que a gente faz, mas eu quero crer que por força, no caso do teatro, por força da palavra, muito mais do que da imagem, por força da palavra é possível chegar a alguém, né? Enfim, acho que eu fiz coisas bonitas assim, né? Que não totalmente acabadas, eu penso por força de tudo, por força do tempo, a gente sempre fez muito sem grana e tudo mais, mas acho que eu acabei fazendo coisas bonitas que diziam coisas importantes até, e isso me isso me dá uma não faz com que eu me sinta absolutamente frustrado. Tem algumas frustrações, evidentemente, mas me deixa feliz por força, né, do que foi possível, por força dos amigos que fiz em relação a isso, e por força também, claro, daquilo que eu acho que foi que acabou acontecendo lá no teatro, com as pessoas, né? E digo isso principalmente pelo fato de que a gente sempre fez debate logo depois, exatamente para saber qual era a opinião, etc, etc, etc. Eu gostaria muito de é, às vezes eu gostaria muito de dizer é, dessas pessoas, putz, dessas pessoas que acreditaram em mim, que são loucas, que são absolutamente loucas, né? Como que pode? Mas é tão bonito de pensar isso quando alguém acredita em você, quando alguém, né, te dá um suporte e tudo mais, o Joaquim, o Fabrício, o Clóvis, a Juscelia, a Juscelia, no Pequeno Tratado sobre a Morte, a Juscelia.
Uau! Uau! A Juscelia, uma atriz do caralho, fazer tudo aquilo, aquele tormento infinito, aquele tormento, levar aquelas porradas que eu dava na cara dela. Nossa, teve coisas lindas, né? Por exemplo, numa sessão dentro da Mostra Internacional, né, de Teatro, e o pessoal de São Paulo Ah, meu Deus, como é que é o nome deles? Lá que era do... Ai, Jesus. Lá do Sesc, CPT? do CPT. Aí tava lá o Emerson, tava lá a turma do Emerson, que veio apresentar também o espetáculo, e vieram conversar comigo no final. Nossa, aquilo foi tão importante. Não, não para me sentir o que quer que seja, mas para falar sobre aquele lugar, sobre aquele texto, né, sobre aquela personagem, da mesma maneira como o Luiz Paitov, daí o pessoal do clube do o pessoal da, como é que é, da primeira mostra, que foi que fez oh meu Deus, que o meu amigo Donizete estava em cartaz, junto, Gilda Nomati, a Gabriela Flores, enfim, uma série de personas bacanas que vieram falar, porra, sobre o Barricada, a Gabriela Flores, que é a escritora, inclusive, a Gabriela não, a Patrícia, ai meu Deus, a Contígio, esqueci o nome dela, Doni, fala aí, o Doni está aí em algum lugar. Veio falar para mim, tá pronto, é só publicar agora. Nossa, achei tão bonito que... Enfim, teve um respaldo. Teve um respaldo maior de fora do que de dentro, mas tudo bem. Mas, Foda-se, o espectador... mas eu achava mesmo que aqueles, especialmente os cinco, né? Eram cinco espetáculos do Em Meio aos Escombros, né? Isso. Eu achava que era muito além de Maringá mesmo. Até hoje, inclusive, assim, eu acho que era uma coisa para teria tido uma outra repercussão fora daqui, porque eu me lembro assim, aqui a gente ainda engatinha com algumas coisas, né? Apesar de existir um movimento há muito tempo, algumas coisas ainda engatinham. Eu lembro que você sempre propôs uma proximidade muito grande, uma intimidade com o público, né? Que naquele Sim. momento a gente ainda não estava vendo na cena aqui É, de Maringá, né? As pessoas ainda eram adeptas mais do palco italiano. Hoje é mais isso, comum, mas naquele isso. momento ainda era uma quase uma novidade mesmo, assim, as pessoas ainda resistiam um pouco, né? Mas não só isso, né? Não apenas a questão da proximidade com o público, mas também a questão da proximidade com o texto, né? O meu lance sempre foi o texto, sempre foi a palavra, né? Não é a palavra em detrimento da imagem, mas a palavra acima, digamos assim, da imagem. A imagem, talvez evidente, em alguns trabalhos não ficaram boas, digamos assim, mas tinha um texto, essa proximidade com o texto, com a palavra, as pessoas não estão mais aptas a ouvir, né? Então isso é muito complicado, elas querem ver o espetáculo é tudo que não pode ser chamado o meu trabalho de espetáculo, né? Quer dizer, daquela proximidade toda e daquele drama todo e tudo mais, não tem espetáculo. Eu acho que algumas coisas. Eu acho que algumas coisas foram muito bem, assim, outras eu faria diferente hoje. Claro, por uma série de motivos, por força de também de amadurecimento artístico no que diz respeito ao teatro, é óbvio, né? É óbvio isso, assim, tem que estar sempre amadurecendo. Mas tem outras coisas que eu penso, puta merda, aquilo foi bom, aquilo foi legal, principalmente o Pequeno Tratado com a Juscelia.
Cara, foi bom pra caralho. Foi bom pra caralho. Eu acho que tinha. Eu acho que tava muito. Era mínimo, tinha um texto do cacete. Tem um texto do cacete. A Juscelia é uma loucura. Pra mim, uma loucura. Nem sempre aconteceu direito. Nem sempre deu certo. Às vezes eu batia na cara dela para ver se ela acordava em cena, né? Ai, Mas tem essas loucuras no teatro. Mas e o próprio fato, olha só que engraçado. Eu não sou ator. Eu não tinha, nunca tive esse desejo. E no Pequeno Tratado eu ficar nu, por exemplo, para mim foi algo extraordinário enquanto alguém que estava fazendo uma obra ou que estava tentando pelo menos fazer uma obra e também no sentido de me entender melhor como pessoa no mundo, nesse meio e tudo mais. Aquilo foi importantíssimo para mim, importantíssimo. E não é porque eu estava querendo mostrar minha bunda de forma alguma. Eu, eu- mas eu confesso que eu não tenho nenhum problema com a nudez, assim, se for necessário. Até tem uma peça que talvez vá, enfim, que eu fique pelado. Eu acho que eu vou fazer, talvez, porque não tem ninguém mais que faça, né? Enfim, eu faço com um amigo meu e eu acho que pode ser bonito. Mas aquilo foi importante. Aquilo foi importante. É, eu, eu penso que claro, não é a melhor coisa do mundo, não tem nada a ver com isso, mas era uma espécie de degrau por degrau, um amadurecimento e tudo mais. É uma pena que daí alguns projetos não foram eleitos, enfim, em, em editais e tudo mais, e aí a gente não tem grana para fazer, e daí vai fazendo putz, no sufoco, e eu confesso que eu estou um pouco cansado também, assim, né? Quer dizer, 55 anos não é, ok, não é 80, mas daí tem um cansaço também mental e tudo mais, e aí a falta de grana um pouco que impede isso. Mas acho que eu vou voltar a fazer, tem umas pessoas lindas ao meu redor que querem fazer e tudo mais, e quem sabe depois disso tudo passando isso tudo, esse horror todo, enfim, né? Tomara. sim, tomara, tomara mesmo. Como que é o Paulo professor? Tava aí agora há pouco o Paulão lá de Campo Mourão Ah, ele tá falando. ali? Tá, não sei se ainda tá, ele tava na live anterior, disse que você era o mestre dele, que tava com muita saudade. Eu amo o Paulão, eu amo o Paulão, amo, amo, amo. Um amigo lindo que eu fiz lá de Campo Mourão, a gente tinha um projeto e nunca deu certo esse projeto, mas então era dele que eu estava falando agora há pouco, tá? É ele que está, né? Amo o Paulão, esse Paulão é uma pessoa linda. Nossa, que homem bonito, que homem bonito. Como que é o Paulo professor? Eu acho que eu sou um professor muito louco. As crianças falam, o senhor é muito louco, professor. Eu acho muito, eu acho muito divertido, porque eu falo muito bobagem, enfim. Mas, assim, as bobagens estão sempre meio que amparadas num certo percurso que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com o fato de eu respeitá-los, né? E é divertido, é um alento também, ou pelo menos era, agora tá foda, a gente tá afastado e tudo mais. As crianças sempre foram nesse meio tempo. É engraçado isso, nesse tempo em que as coisas ficam tão complicadas ou tão incertas, eu digo anterior à pandemia mesmo. Os, as crianças lá de Mandaguari, da ONG onde eu trabalho, sempre me deram, sei lá, um alento gigantesco, porque eu jamais imaginei que eu fosse também, da mesma maneira como eu jamais imaginei que seria possível fazer um projeto de cinema, de algo que eu gostasse tanto e que era um sonho na minha vida. Eu
que trabalhei, fiz de tudo nessa vida, fui repórter, redator de jornal e etc, fui garçom, fui de tudo, fiz de tudo um pouco. E aí, de repente, num determinado tempo, acontece isso. Da mesma maneira, ser professor dessas crianças é algo absolutamente inusitado. E é muito lindo pensar, é muito lindo e ao mesmo tempo é muito desesperador pensar que, por exemplo, essas crianças, nesse instante, nesse período, no instante em que estou com elas, aos 6, aos 7, aos 8, aos 9, aos 10 anos, são absolutamente incríveis, capazes de coisas extraordinárias, de me dizerem coisas extraordinárias, de fazerem coisas extraordinárias, mas que depois dos 15 se tornam imbecis absolutas. Dá um desespero. Daí tenho vários amigos que me falam, mas Paulo, você tem que pensar que o que você está fazendo com elas, que o que você está possibilitando para elas, que você está deixando, né, que elas façam é pensar. E esse é o meu objetivo. Eu quero que elas pensem. Eu quero que elas pensem, que elas raciocinem. Então, talvez esse lugar do professor tem muito a ver com isso. Então, no fim das contas, eu não dou aula de literatura, não dou aula de arte, dou aula de humanidades, né? Porque eu quero que elas concatenem, né? Eu quero que elas pensem. E é muito lindo, daí, a partir disso, a partir de uma maneira muito bizarra até que eu faço isso, o que vem de feedback é sensacional, sensacional. É simplesmente sensacional, emocionante. Já tive que engolir o choro inúmeras, inúmeras, incontáveis vezes com essas crianças, de ler coisas que escreveram, de ter que virar o rosto. Você continua então nesse projeto em Mandaguari? Faz muitos anos, né? Continuo. Vixe, faz um tempão. Nem sei mais quanto tempo. O Saindo Sei da lá. Coxia ainda existe? O grupo? Não, não, infelizmente, infelizmente. Saindo Coxinha foi tão bonito, foi tão lindo de trabalhar com eles, foi emocionante. É claro, foi uau, né? Eu exigi demais daqueles meninos, meu Deus do céu. Eu hoje, quando eu penso, Paulo, é louco. Mas é tão bonito, mas era bonito eles se entregarem assim era bonito, eu ficava emocionado e eu queria que as crianças, isto é, que esses pré-adolescentes, 13, 14 anos, falassem coisas como se fossem adultos, no sentido meio que de tentar entender e tentar dar um tapa na cara dos próprios adultos, né? Eu acho que foi, eu acho que foi bom aquilo que foi feito ali. Você chegou a assistir, eu acho, né? Eu Sim. acho que foi bom dentro de todas as possibilidades e tudo mais. Tinha gente muito bacana. Tenho uma saudade imensa de todos. Algumas das meninas eu encontro de vez em quando e, enfim, é uma pena. Acabou porque daí esses lugares, né? Um vai para cá, outro vai para lá, enfim. Mas tem uma saudade gigantesca. Foi um trabalho louco, bem louco, eu acho. Bem louco. Eu acho que eles nem entenderam até hoje. Eles não entenderam. Eu acho que eles... Nem eu entendi, eu acho que eles muito bem. É verdade. Mas é bom saber que você tem planos, né? Que tem aí essas coisas no horizonte para breve, para depois, de montar, de seguir, voltar a fazer teatro. Você sabe que agora, diante disso tudo, né, desse lugar estranho que a gente tá, que a gente não consegue prever absolutamente nada, não dá para prever nada. Ter, ter
Pensar em fazer teatro novamente vai ser tão diferente, eu acho. Vai ser tão, sabe, mais contundente, talvez, sabe? É bem interessante pensar sobre isso agora, porque até o ano passado, por exemplo, desgostoso que eu estava da vida e tudo mais, eu já estava quase que desistindo, meio que por uma série de questões, uma série de decepções e tudo mais. Agora, pensando, talvez seja um ato de resistência mais efetivo, mais gigantesco, mais extraordinário, e também por força da experiência e da vivência e dessa experimentação desse caos, desse horror todo, talvez, talvez, pelo menos é um desejo profundo de me atolar, de chafurdar de uma maneira bem, bem contundente, assim, nisso, no teatro. Com o Paulão de Campo Mourão, que eu adoro, com o Fabrício, enfim, com quem tem mais pessoas que de repente podem entrar na parada, e aí é toda uma questão de confiança, evidentemente. E tudo se trata disso, no fim das contas. Para mim, tudo se trata disso. Uma questão de confiança, se trata de uma questão de afeto, né, que é o caso do convite ao cinema, sempre, sempre. Então, né, é o meu caso aqui com você também. Questão de afeto, evidentemente, senão eu estava fora dessa live, que me deu um trabalho lascado para entrar nesse Instagram do caralho. Eu não quero. Obrigada. Eu Nossa agradeço. Senhora. Como que está Não, sendo imagina. o convite ao cinema online, então? Porque também é uma parafernália. O YouTube eu não sei mexer. Olha, não, eu não sou eu que mexo no YouTube, evidentemente, para transmitir, né? Mas eu confesso que se não fosse a Isabela Bombo, que me ajuda, o Clóvis, um amigo meu que me ajuda também, e claro, o Paulinho Schoffen, da Secretaria de Cultura, seria muito difícil. Eu confesso o seguinte, eu ainda não estou feliz. Talvez jamais eu fique feliz com esse formato. Não, não por nada, assim, mas porque para mim nada pode ser melhor do que o convite presencial com as pessoas lá, e, enfim, e você, sei lá, e você perceber, sabe, as feições de uma maneira mais perto, e você entender os afetos, e você, sei lá. Ainda me sinto um pouco sufocado com isso. Eu confesso que eu vou ter que abdicar desse sufoco, evidentemente, para poder fazer. Afinal de contas, eu fiquei quase 4 meses sem fazer, portanto, sem receber nada, absolutamente nada, fiquei depauperado do ponto de vista econômico. Mas é um sacrifício, de certa forma. É um sacrifício. E, curiosamente, eu acho muito curioso tudo, tudo. Acho curioso. Curiosamente, as pessoas, tem muitas pessoas que estão adorando esse formato. Porque daí, porque daí, quer dizer, não sei se esse porque daí é para todas, mas muita gente tem falado, o debate tem sido, né, bem contundente, às vezes, semana passada foi bem potente e tudo mais. O que é uma coisa inusitada, porque lá no convite presencial nem todo mundo falava, né? Acho que todo mundo ficava com medo de mim, sei lá. Agora, como não posso dar um soco na cara, então, aí elas falam, né? Não sei, deve ser isso. Não, tô brincando, claro, não vou bater em ninguém, né, de forma alguma, mas é muito curioso, tem gente que tá adorando e tal. Eu particularmente, não é a minha praia. Essa questão da tecnologia, essa questão da tela, isso realmente é complicado. O convite, só para quem está assistindo, não só para você, porque você já sabe disso, evidentemente,
convite foi muito construído nessa base, na base da troca, de compartilhar, né? Meu grande lance, se num primeiro momento o Projeto Um Outro Olhar existiu porque era para mim, né? Num segundo momento ele se transformou nesse lugar de compartilhamento. Eu queria compartilhar, eu vejo os filmes, eu quero que as outras pessoas vejam. Esse é um lugar muito lindo para mim, assim, possibilitar isso e saber que sou eu que possibilito isso e tantas vezes recebi coisas que não foram lançadas e tudo mais e coisas lindas que a gente sofre o mundo inteiro sofre um déficit de lançamentos e tudo mais. Então esse é um lugar conquistado que me dá um prazer gigantesco e ao mesmo tempo, sei lá, não sei dizer exatamente o que significa esses 20 anos. São 20 anos, é muito tempo. Quando eu me dei conta, quando eu me dei conta, fez 20 anos. É muito tempo. Eu não faço a menor ideia do que significa. Eu tenho um vislumbre muito frágil e ao mesmo tempo muito carinhoso do que significa, que é isso, um lugar conquistado, mas não conquistado por mim, não por mim especificamente, mas que foi possível por conta das pessoas e tudo mais, por conta de uma confiança. Acho isso, confiança, acho isso formidável. É o que me faz continuar e, enfim, me dá um tesão e me dá um alento gigantesco em relação ao lá fora, a vida agora, ainda mais uau, né? Muito, muito, Hum. realmente. Falo pra caralho, você tem que me cortar. Não, eu queria ler o comentário do Vinícius a respeito do convite ao cinema online, que concorda com o que você diz, né? Ele fala que o convite online é um paradoxo. Os debates têm tido durações muito mais extensas que o presencial e, por incrível que pareça, todos se sentem mais próximos. Então, assim, né? As pessoas estão curtindo Pois é, mesmo. pois é. Pois é, daqui a um tempo, depois que encerrar no YouTube, eu vou acabar fazendo striptease, assim, também, porque eu tenho uma necessidade muito grande, né, de, de, de me mostrar um pouco mais potente. É brincadeira. Eu confesso que eu não entendo esse lugar. Não é uma coisa que eu tenho entendimento. É um lugar estranho. É um lugar estranho para mim. Talvez tenha a ver, não sei, talvez tenha a ver com a programação nesse primeiro momento, que foi uma programação bem carregada, bem punk e tudo mais. Talvez tenha a ver com isso. Mas, por outro lado, ok também. Ninguém tem nada a ver com as minhas angústias e tudo mais. Né? Não, não é isso que importa. O importante é fazer o trabalho e sentir que exatamente isso que o Vinícius falou, que a coisa está acontecendo, que as pessoas estão gostando e tudo mais. Isso é importante. Né? Óbvio, óbvio, né? Mas, por outro lado, saudade de estar presente, de sentir todos presentes, de abraçar e de beijar. Enfim, isso é, isso é foda. Isso é foda. Porque, sei lá, é, enfim, isso que me move, né? Sim, muitos amigos, né, lá. Mas pelo menos a gente sabe que em algum momento eu acho que isso vai passar, né? Ainda que demore, porque já demorou.
Ó, o Vinícius falando, saudade de mandar desligar o celular. Saudade daquilo. Por outro lado, claro, eu fico pensando que, né, do ponto de vista político, né, e todas as inerências, né, disso, nada, nada vai poder ser como antes. Eu espero que nada seja como antes, né? Mas claro que a questão do presencial, talvez, porque o projeto, né, o convite, nos últimos 3 anos se transformou numa coisa muito política, né? Não, não teve jeito, eu não consegui me desvencilhar desse lugar, eu não consegui me afastar, não consegui exibir um musical, sabe, escapista e tudo mais, para, ai, vamos ser felizes hoje. Não, não existe esse ser feliz hoje. Então, nos últimos, eu poderia dizer nos últimos 10 anos, aos pouquinhos, né? Mas eu digo nos últimos 3 de forma bastante ofensiva, ele veio se transformando num lugar muito político. E existe uma diferença muito grande entre aquele espaço e eu estar lá presencialmente, poder falar tudo o que eu falava, e agora é diferente. Agora é diferente, agora eu tenho que me controlar, porque a gente está, né, online, né, sendo despejado por aí, todo mundo vai ver, e de repente, pá, alguém pega uma fala, transforma essa fala, e etc, etc, etc. Então não dá para falar tudo, né? Não, não é possível falar tudo. Mas me parece bastante inevitável, digamos assim, ir para esse lugar. E o cinema, eu acho isso é muito lindo, e o cinema propicia isso de forma avassaladora, né? Avassaladora, esse lugar do político, esse lugar dos questionamentos, esse lugar, né, das reflexões formidáveis. Eu tenho falado, eu estou redondamente enganado sobre isso, né? Eu acho. Mas eu falo, mesmo assim eu repito, eu acho que o cinema tem razão, sabe? Mas quando eu falo isso, é da mesma maneira como eu acho que a literatura, a grande literatura tem razão, como os grandes trabalhos, né, relativos ao teatro têm razão, como as grandes obras, enfim, de arte têm razão, eles têm razão. Isso me dá um gás, assim, um gás gigantesco, assim, é super bom de pensar que é possível levar para o outro alguma coisa que me nocauteou, que é alguma coisa que me deixou estatelado, lambendo o asfalto. Então eu quero saber do outro. E aí, lambeu o asfalto? Ficou com a língua enrugada? Né? Ou perdeu a língua? Sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso me deixa muito feliz. Curiosamente, posso falar uma história de bastidor? Sim! Então, uma das histórias, tem inúmeras histórias de bastidores, mas uma das histórias de bastidores, várias das histórias de bastidores, diz respeito ao seguinte: a pessoas que foram pela primeira vez no convite para assistir um filme contundente, avassalador, e que daí elas ficaram até o final. E aí, no final, quando eu estou lá junto com o Paulinho, da secretaria, arrumando as coisas e tal, para ir embora, todo mundo está indo embora, elas vão lá na frente para dizer o quanto elas ficaram tocadas, o quanto elas me amaram, o quanto elas gostaram do filme, e aí elas nunca mais voltam. Nunca mais. Nunca mais. Sim! Elas nunca. Todas as pessoas que fizeram isso nunca mais voltaram. Você acredita? Você acredita? E foram inúmeras pessoas. Eu acho isso tão engraçado, porque daí uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu acho, Paulo, que elas não se conformam só de você falar, elas precisam ir lá falar alguma coisa, elas precisam se mostrar para você de alguma maneira. Daí elas vão, falam e vão embora e nunca mais aparecem. É tão engraçado. Essa é uma das histórias, claro, já teve inúmeras histórias. Mas isso aconteceu inúmeras vezes. Pessoas, moça junto com moço, com namorado, mulher, marido e tudo mais, sei lá, amigos, 3, 4, 5, e eles me abraçam, eles me dão um beijo assim, ai, tão lindo, né? E nunca mais aparece.
É, porque é difícil, né? Acho que tem uma coisa de mostrar coisas que as pessoas nem sempre querem ver, né? Não querem pensar sobre, querem empurrar para debaixo do tapete, fica incomodado. Não sei, não sei, não sei. Só sei que isso me diverte muito, sempre. Aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber, não, eu comecei a encarar da seguinte maneira. E lá vem aquele pessoal. Nunca mais eles vão aparecer. Aí eu, ai, obrigado e tal, aquela coisa. E dito e feito, nunca mais eles aparecem. Você já até conhece, pelo jeito de andar, já dá para saber. É muito engraçado. Enfim, mil histórias, o convite, as pessoas pedem para eu publicar os textos e tudo mais, e eu acho que a melhor coisa que eu vou fazer em relação ao projeto Um Outro Olhar seria é, escrever a história dos bastidores, porque, né, do que está, não, ok, você vai citar o filme e tudo mais, mas as histórias que aconteceram fora da sala de cinema. Nossa, tem cada história incrível, linda, de morrer. Eu adoro. Acho que teve até polícia, né? Já. No dia que teve polícia foi muito divertido. Eu me diverti É, muito. conta pra gente. Ah, teve um cara muito chato. Imagina, eu estava exibindo o Limite do Mário Peixoto, filme de 1930, que é talvez o maior filme brasileiro realmente, né? O cara estava engajado nas vanguardas europeias. Era um filme magnífico. E aí, essa lotada. E aí tinha um cara famoso aqui em Maringá, que você conhece, inclusive, eu não vou poder falar o nome dele mesmo, porque eu não me lembro do nome dele. Eu só sei que ele bebia pra caralho. E ele estava absolutamente bêbado e ele queria dizer, num determinado momento do debate, ele queria dizer que o Mário Peixoto estava muito preocupado com a questão ecológica em 1930. Aí eu falei, não, você está enganado. Nem, a palavra ecologia nem existia em 1930, para você ter uma ideia. Ah, para que eu fui falar isso? Esse moço saiu do lugar dele, da esquerda, de onde eu estou de frente, saiu da esquerda, veio aqui para frente, ficou na minha frente, começou a bater boca comigo. E nisso, uma espectadora, que você conhece também, que eu não vou falar o nome, evidentemente falou alguma coisa, claro, rebatendo ele, e ele chamou ela de vagabunda. No que ele chamou ela de vagabunda, aí eu pensei, opa! Agora, aí eu falei assim, opa, agora é com vocês. Falei pro público e saí da sala. E eles ligaram para a polícia. Nossa senhora, foi uma beleza. Foi bem Cara, divertido. Foi bem divertido. Enfim, mas um cara chato, um cara bobo. Nunca vou esquecer também, tem vários episódios, nunca vou esquecer, estava exibindo o Círculo, do Jafar Panahi, o filme que venceu o Festival de Veneza em 2000. Isso foi em 2001, lá no cinema, estava exibindo o filme em película. É, caso eu não exibisse, o filme jamais chegaria, evidentemente, a Maringá. E aí, quando termina o filme, numa sessão, acho que foi na sessão da quarta-feira, que é quando eu fazia o debate, quando termina a sessão, saiu uma mulher gritando da sala. Ela gritava, ela não falava, ela gritava. Como que esse cinema exibe um filme desse? Eu quero falar com o responsável. Eu olhei para ela, assim, eu tava na bilheteria e fui até ela e falei assim, eu sou o responsável, qual é o problema? Como que você tem coragem de exibir um filme desse? Minha senhora, eu falei assim, não é uma questão de coragem, é uma questão de inteligência, coisa que a senhora não tem, pelo jeito. E saí de lado. Ah, eu não tinha paciência. Não tinha paciência. Olha, sinceramente, não tinha paciência. E saí de lado. Ela não aconteceu nada, ela não fez reclamação. Uma louca, louca. Curiosamente, o filme ficou 2 semanas em cartaz e teve um dia em que eu estava lá, em que foram assistir o filme iranianas que moram aqui em Maringá com
os turbantes e tudo, e, enfim. E é aí, quando elas saíram da sala, eu já tendo presenciado aquele episódio anterior, eu fui perguntar para elas o que elas acharam do filme. Foi lindo, chorei, chorei, elas me abraçaram, falaram muito obrigado, porque o filme é sobre a questão da mulher no Irã e tudo mais, sobre toda a violência. Elas estavam emocionadíssimas. Ah, eu vou ligar daquela anta? Eu não, Sim. não, ué. É. Ah, Elogio ao Amor, do Godard, filme que eu trouxe em película, claro que não fez sucesso nenhum, que deu né, foi um terror, né? Tinha 5 sessões numa sala, num dia, 4 na outra, enfim. Tá, claro, né, Godard, imagina. Aí, na sessão do dia do debate, que ficava sempre lá na bilheteria, enfim, e tudo mais, chega uma moça linda, famosa também aqui em Maringá, ela é conhecida, eu sei quem ela é, com 2 rapazes, lindos, os rapazes, não sei qual dos dois que ela estava pegando, ou ela estava pegando os dois, que fecha, mas tudo bem. Ah, 15 minutos depois de começar do filme, ela sai da sala, absolutamente envergonhada, com a cara baixa, assim, e eu ouvi, ai, desculpa, eu não sabia que era um filme tão horrível assim. Aham. Aí não valia a pena ir lá conversar com ela, evidentemente, né? Enfim, mil histórias. Saló do Pasolini em película, Jesus, né? Uma semana em cartaz. No dia do debate que eu tô lá, 4 pessoas saem da sala e vomitam no corredor. Achei tão bonito. Eu achei super bonito. Chegaram e vomitaram. Achei lindo. Eu achei super lindo. E no dia em que eu exibi o filme. Ai, tem tantas histórias. No dia em que eu exibi o filme O Fantasma, um filme português, que eu que trouxe também, né? Claro, não tinha jeito. O filme português do João Pedro Rodrigues. Teve um cara que entrou na sessão do debate, eu também fiquei na sessão, fui ver o filme mais uma vez, e ele sentou na mesma fileira que eu, não tinha muita gente na sala, mas ele sentou na mesma fileira que eu, só que eu estava numa ponta, ele estava na ponta esquerda. E ele entrou exatamente na cena do sexo explícito que tinha no filme, que era um boquete, né? Um cara fazendo um boquete no outro cara. Ele entrou, sentou, abriu a calça e bateu uma, porque dava para ouvir, dava para ver, enfim. E bateu uma ali, se masturbou ali, né, na cena, e depois, quando terminou a cena, ele foi embora. Achei super. Achei louvável também, porque a cena era boa. Enfim, a cena é bem boa. Ah, Paulo, a gente estourou já o tempo aqui, faltam 2 minutos para acabar, de acordo aqui com o meu relógio. Eu espero que Ok, tenha sido bom para você, melhor do que o esperado. Para mim foi ótimo, eu adorei, te agradeço muito por imagino, ter imagino. aceitado. Claro. Não, foi ótimo, tranquilo. Eu fico sempre muito distante do mundo, né, nesses momentos. Né? Agora, quando eu vou desligar, eu vou voltar à vida real. Ah, mas enquanto eu estou aqui, tá tudo ok, assim, tá tudo tranquilo. Foi ótimo também. Ah, eu queria só falar que, sei lá, não sei quantas pessoas estão aí ouvindo. Participem do convite ao cinema, os filmes são bacanas, o coordenador é legal também, ele não fala tanta bobagem quanto ele fala aqui, por via das dúvidas ele evita um pouco, mas creio que a gente está num momento estranho e é preciso dar um crédito para a Secretaria de Cultura, que está apoiando agora, nesse momento, diante das contingências, que está permitindo que alguns artistas, que algumas pessoas continuem fazendo seu trabalho, é exatamente
enfim, por uma série de motivos. A gente não precisa ser muito inteligente para perceber quais são os motivos, evidentemente, né? Então, vão lá, prestigiem, todo sábado a gente tá. Quem quiser, posso falar isso? Quem quiser receber e-mail, né, manda e-mail para mim, pedindo para eu acrescentar o e-mail de vocês no meu mailing. Aí eu mando o e-mail com o link do filme, o link do Zoom, e enfim, para a gente poder fazer o debate no sábado, todo sábado às 20 horas, a respeito de um filme bastante específico. Claro. Obrigado, Rachel. Eu que te agradeço, Paulo. Todas as pessoas que estão aí presentes ainda, a gente está até com um público bacana aqui, tem 15 pessoas, 13 agora. Essa foi a segunda parte da conversa, tem a primeira parte onde a gente fala mais detalhadamente sobre o projeto, o começo do projeto até chegar ao convite ao cinema. Está disponível, está salvo aí no IGTV. E é isso. A quem ainda não curte a página da Dois Coelhos Comunicação e Cultura, curte, acompanha as outras lives que a gente está fazendo toda segunda, quarta e sexta. E, claro, prestigiem o projeto, os projetos da cidade. Um beijo para todo mundo, um beijo para você, Paulo. Força aí. Beijo. Espero que passe logo esse troço que a gente está vivendo agora, né? Obrigada para Ana Espero também. Carla, Isa Bombo, todo mundo que esteve presente aqui com a gente, Lissandra, Sandro. É isso. Um abraço, Paulo. Fique bem aí na vida real. Fico. Na medida do impossível. Como diz a Né? Isa Bombo aí, ó, nos vemos todos os sábados no convite. Eu vi que tem uma galera que te acompanha, né? E é bom. Um beijo Tem, para tem. você, Eles Paulo. são lindos. Beijo, Rachel. Obrigado. Tá Te bom? agradeço. Você Tchau, assistiu. gente.